Boa noite, estamos em mais uma live da Igreja Batista de Casa Verde, mais um culto que nós vamos prestar ao Senhor e nessa noite nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens preparados para o pior. Nosso desejo não é ser pessimista, nosso desejo é que Deus fale ao teu coração e que Deus possa mostrar para você o que a Bíblia e o que o Senhor espera de você. E nós vamos cantar, nós vamos meditar na palavra do Senhor e nós vamos orar nessa noite. Então nós queremos logo de cara já pedir a você que se você tem qualquer pedido de oração, que você coloque ali nos comentários o pedido que você tiver para que nós possamos orar pela sua vida. Então nós queremos te abençoar, nós queremos ser abençoados também pela sua presença. Escreva nos comentários, fique à vontade para dar o seu oi, o seu boa noite, para nós de alguma forma podermos estabelecer a nossa comunhão, mesmo que cada um aí na sua casa. O que importa é que a igreja do Senhor Jesus, ela continua reunida. Nós somos a igreja de Jesus e nós estamos reunidos no nome do Senhor Jesus. Então nós vamos orar para começar este culto. Eu vou pedir para o Heitorzinho, né, Heitorzinho? Vem mais aqui, ó, aparecer na câmera, para você orar, para que Deus abençoe o nosso culto. Então fala bem alto e pode orar. Vamos orar com o Heitorzinho então, para começar esse culto dessa noite. Vamos orar. Cuide pela nossa voz, para que possa estar tudo certo e saber por todo mundo que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, é isso aí. Então não sei se você ouviu a oração do Heitor, mas ele orou para que dê tudo certo e para que Deus cuide de todo mundo que está aqui e está aí na sua casa. E eu peço àqueles que nos acompanhem que coloquem a letra aí da música Ao Único. Aqui recebemos um boa noite aqui da Belanice. Boa noite, Belanice, Deus abençoe a sua vida. E nós vamos cantar a música Ao Único. E diz assim a letra: ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. O nome desse Rei é quem? É o Senhor Jesus. Então vamos louvar ao Senhor Jesus nessa noite. Então peço àquele que puder, que esteja nos assistindo, que coloque a letra da música Ao Único. Boa noite também para Raquel, boa noite também para Silvia, que está sempre nos acompanhando, e já temos pedidos de oração. Amém. Vamos orar sim no momento oportuno pelos familiares da Belanice. Coloque seu pedido de oração e vamos coroar ao Rei Jesus. Vamos lá então. Pode contar. 1, 2, 3.
coração, consagrar todo o teu ser ao Senhor Jesus. É isso que Ele espera de nós. Amém. As pessoas participando com os comentários. Deus abençoe. Saudade da Sandra, apareceu aqui. É isso aí, gente. Coloque seu comentário, coloque o seu pedido de oração. Vamos aproveitar essa oportunidade aqui para, de alguma forma, nós estreitarmos assim e passarmos melhor por esse período de quarentena. Vou colocar o fone aqui nesse momento para nós podermos, que os irmãos possam me escutar um pouco melhor. E nós temos, como pela manhã, alguns avisos, né? Como nós falamos pela manhã, estamos terminando hoje a nossa campanha de missões mundiais. De fato, a campanha termina no final do mês de abril, né? Nós temos ainda até, vamos dizer assim, quinta-feira para contribuir, mas nós queremos mais uma vez desafiar os irmãos. O Denis dando boa noite, a Vanessa aqui também, saudade dos irmãos. Muito bom ter os irmãos participando aí. Então nós queremos finalizar essa campanha no mês de abril, no final, no último dia de abril mesmo. Então você tem até o dia 30 de abril para continuar ofertando para missões mundiais nessa campanha que a Igreja Batista de Casa Verde está fazendo. Então nós queremos continuar te estimulando, como falamos pela manhã. Pela manhã nós desafiamos os irmãos. Se você já doou, mas ainda tem condição de doar, doe ainda mais. Nós não queremos que ninguém seja explorado, não é esse o nosso desejo. Mas nosso desejo é que rendam graças ainda mais pela tua vida. Cada oferta lançada vamos dizer assim, cada valor ofertado para os missionários, saiba que existem, além dos missionários, muitas pessoas, milhares de pessoas orando em gratidão pela sua vida e orando para que Deus te abençoe. Como é bom nós sabermos que existem pessoas orando por nós. Então nós queremos também que existam mais e mais pessoas orando por você. Então que você se dedique mais ainda nesses tempos difíceis a fazer a obra do Senhor, orando pelos nossos missionários e contribuindo também, se Deus assim colocar no seu coração e te der condições. Mais uma vez, nosso desejo não é ficar falando sobre dinheiro, não é isso. Como temos colocado em praticamente todas as nossas lives aqui, nossos cultos online, nós queremos inclusive fazer algo por você se você está passando por alguma necessidade. Graças a Deus que o Senhor tem nos sustentado, somos imensamente gratos e eu creio que os irmãos da Igreja Batista de Casa Verde também, mas se algum irmão ou porventura qualquer pessoa estiver necessitando e nós pudermos ajudar dentro daquilo que nos for possível, nós queremos sim te ajudar. Esse é um momento para nós nos unirmos mais ainda para que Deus possa se manifestar na sua vida através da ação da Igreja Batista de Casa Verde. Então nosso intuito não é simplesmente financeiro, mas nosso intuito é que você seja abençoado e que muitas orações venham a teu favor, em gratidão à tua vida. Então nós vamos nesse momento meditar na palavra do Senhor, como nós falamos pela manhã e no outro domingo, nós estamos numa outra série de mensagens, o título dessa série é Preparados para o Pior. Nós não queremos que ninguém fique ali chateado com esse título, né? Até brinquei com alguns que faz a sigla na PPP, né? Preparados para o Pior. Simplesmente nós queremos que você esteja preparado. A vontade do Senhor é que nenhum dos seus filhos e nenhum dos seus seguidores e nenhum de seus fiéis, por assim dizer, esteja ali, seja pego de surpresa por qualquer coisa que venha acontecer. Todas essas coisas que nós estamos vivendo, elas podem ser sim uma espécie de uma manifestação da ira divina, né? E Deus assim então derrama a sua ira, como diz na sua palavra. Mas nós precisamos entender que ao mesmo tempo que Deus derrama a sua ira, Ele também cuida dos seus. Se nós pararmos para pensar num exemplo claro, nós não vamos falar sobre isso hoje, mas no livro de Êxodo, nós tínhamos ali as pragas do Egito, as 10 pragas do Egito. E todas essas pragas atingiram ali a localidade, onde o povo de Deus também estava, mas ao mesmo tempo
que atingia a localidade, o povo de Deus também era preservado. Destaque maior para a Páscoa, em que o anjo veio ali e ele pascoou. Nós falamos isso no dia da Páscoa, né? Temos ali o nosso culto no canal do YouTube, você pode acompanhar a mensagem da Páscoa. Ele pascoou, ele passou sobre os filhos de Israel que estavam protegidos com o sangue do Cordeiro em suas casas, né? Ou seja, a ira vem, mas Deus também mostra bondade e misericórdia. E que nós possamos aprender um pouco mais nessa noite. Semana passada, nós aprendemos com Pedro, na sua segunda carta, que nós temos que estar preparados para o pior, né? Ou seja, como nós já falamos, a Bíblia descreve um cenário bem assim triste de que as coisas vão piorar. Talvez triste não seja a palavra correta, mas um cenário até em que Deus está ali simplesmente colocando o juízo dele. Deus não vai fazer nada, vamos dizer, se tudo estivesse correndo bem, não existisse pecado. Por que Deus ia destruir a terra? Então nós precisamos entender que Deus simplesmente está manifestando ali o seu juízo, o seu julgamento. Deus não está sendo arbitrário ali e colocando a ira dele porque ele quer ser bravinho com todo mundo e quer mostrar quem manda ele. Não, não é essa a questão não. É uma questão de juízo. Fizeram mal à terra, fizeram mal à humanidade, por que Deus não pode já exercer ali o seu juízo? Ele tem o controle de todas as coisas, né? Mas ao mesmo tempo que ele manda o seu juízo, ele também cuida dos seus. Veja só o que diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Nós comentamos esse texto na semana passada, de 8 a 15, né? E eu não li o versículo 7, mas diz assim, 2 Pedro 3, 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Veja só se não é um cenário que vai ficar pior. Fogo, juízo e destruição dos ímpios, daqueles que não creem no Senhor Jesus. Então nós precisamos entender que isso vai acontecer. Mas da mesma forma que nós colocamos essa visão dentro da carta de Pedro, antes de nós prosseguirmos, nós queríamos colocar uma pergunta e queremos que você reflita por um tempo nessa pergunta. Nós vamos tentar responder essa pergunta mais ao final da nossa mensagem. Mas o que a gente quer, mas o que eu gostaria de propor para você, que Deus colocou no meu coração, assim eu entendo, é que você tente responder essa pergunta. Qual é a pior coisa que pode te acontecer? O que de pior pode te acontecer? Pare por um instante, tente encontrar essa resposta para você saber o que de pior isso pode acontecer na sua vida. Pense um pouquinho nisso e nós vamos tentar de alguma forma colocar aqui nessa noite. Eu vou só ajeitar a estante aqui para ficar do outro lado do celular aqui, que vai ficar um pouquinho melhor para mim. Isso, acho que agora só ajeitar mais um pouquinho aqui e agora tá quase bom. Isso, aí fica um pouquinho melhor, eu não fico desviando tanto o olhar da câmera, né? Se der, vou pedir aqui pro pessoal colocar um pouquinho mais para frente. Isso, colocar o papel aqui, ó. Aí vai ficar um pouquinho melhor. Isso, o pessoal da minha família está me ajudando aqui. Então pense nisso. O que de pior pode te acontecer? E se na semana passada nós aprendemos com Pedro, essa semana nós vamos aprender com Paulo. Paulo era um homem que estava preparado para o pior. Por que ele estava preparado para o pior? Eu quero te convidar a ler Atos capítulo 20. Em Atos capítulo 20, nós temos ali Paulo se despedindo da igreja de Éfeso. E Paulo, como era um missionário, ele já tinha passado por várias igrejas e entendeu que Deus estava querendo que ele voltasse para Jerusalém. E voltando lá para Jerusalém, Deus queria que ele fosse para lá falar com os irmãos, rever os irmãos, pregar o evangelho, que Deus tinha uma missão especial na vida dele. Mas em Atos capítulo 20, os versículos de 22 a 24, mostram como Paulo estava preparado para o pior. Veja o que diz Atos 20, de 22 a 24. Diz assim: Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades
o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Veja só, Paulo estava preparado para o pior, por quê? Porque ele foi avisado. Avisado por quem? Pelo Espírito Santo, que prisões e sofrimentos o esperavam. Se você estivesse no lugar de Paulo, como que você se comportaria? Sabendo que prisões e sofrimentos te aguardam. Não é um alerta para estar preparado para o pior? E quando nós temos aqui também a palavra de Deus, essa mesma palavra inspirada pelo mesmo Espírito Santo que falou para Paulo, não é o Espírito Santo também te falando pela palavra de Deus que virão coisas piores? Então, esteja preparado para o pior. Mas o texto que nós queremos meditar nessa noite não é Atos capítulo 20, é em 2 Coríntios capítulo 1. Então agora sim, nós vamos para o texto dessa noite. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1. 2 Coríntios 1, nós vamos ver os versículos de 8 a 11. Abra aí na sua Bíblia, enquanto eu vou beber mais um pouquinho de água aqui por causa da garganta. Segundo aos Coríntios capítulo 1, os versículos de 8 a 11. Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler aqui a Bíblia na versão NVI, nova versão internacional, você leia e acompanha aí na sua Bíblia, na sua casa. Diz assim a palavra do Senhor, segundo aos Coríntios 1, de 8 a 11. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em respostas às orações de muitos. Vamos orar nesse momento? Pai querido, estamos diante da Tua palavra, estamos rogando a Ti, Senhor, que Tu venhas falar aos nossos corações, Pai. Ó Deus querido, fala conosco, fala com cada pessoa que está assistindo este culto, Senhor, que está, aliás, Senhor, prestando este culto a Ti, Senhor, em adoração, Senhor, Te adorando, meditando na Tua palavra, deixando o Senhor falar conosco através da Tua palavra e através do Teu Santo Espírito. Ó Senhor, abençoa cada um de nós aqui, Senhor. Colocamos mais uma vez os missionários diante de Ti, Senhor, e desafiamos, Senhor, desafiamos a cada um que nos assiste, Senhor, a contribuir para missões mundiais, Senhor, de alguma forma que possa estar contribuindo, seja com as suas orações, seja indo ou seja ofertando também, Senhor. Senhor, ajuda-nos a fazermos a nossa parte, Senhor, e também a apressarmos a vinda do Senhor nesse sentido, Deus amado. E agora fala aos nossos corações, Pai, pela Tua palavra. Te peço perdão mais uma vez pelos meus pecados. Cuida de nós todos aqui, os que me assistem, os que ouvem, Senhor, que estejam prestando atenção na Tua palavra, Senhor, que no Teu Santo Espírito fala. Em nome de Jesus, amém. Amém. Segundo aos Coríntios 1, de 8 a 11, esse é o nosso texto. Nós estamos falando sobre preparados para o pior. Como falamos no início dessa transmissão, coloque o seu pedido de oração nos comentários para que nós possamos orar por você. E como aqui nós vamos ver que Paulo estava preparado para o pior. Nós já vimos ali o texto de Atos 20, o Espírito Santo, de alguma forma, sempre avisava Paulo, né? Mas nós precisamos ver aqui nesse texto de 2 aos Coríntios, capítulo 1, primeiro, que nós precisamos tirar algumas lições e prestar atenção e ter algumas atitudes. Nós temos que ter algumas ações, algumas atitudes para estarmos preparados para o pior. E eu espero que você note aqui, nessa carta, como Paulo estava nesse sentido. Nós temos que lembrar
que Paulo escreveu, nós temos aqui registrados, 2 cartas aos Coríntios. Mas os estudiosos aí dizem que não foram 2, alguns dizem que foram 3, outros dizem que foram 4, outros dizem até que foram 5, ou seja, o apóstolo Paulo ele tinha uma comunicação muito grande com essa igreja, tanto que ele ficou lá a primeira vez que chegou na cidade de Corinto, ele ficou ali por 18 meses, 1 ano e meio, é um bom tempo mesmo. Então ele estabeleceu ali uma grande conexão com essa igreja, né? E então o que nós percebemos? Que Paulo, nessa conexão com essa igreja, ele tinha muitas coisas que ele sabia dos irmãos, ele se confidenciava muitas coisas dos irmãos. Por isso essa grande quantidade de correspondência que alguns estudiosos dizem. As outras cartas ou se perderam, ou pedaços dessas cartas estão agrupados tanto na primeira carta aos Coríntios, como principalmente segundo aos Coríntios. Alguns dizem que nós temos ali, em segundo aos Coríntios, 3 partes, que fica claramente que a gente nota. Essas 3 cartas, assim, fora a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que o apóstolo Paulo teria escrito ali aos Coríntios. Nós não queremos entrar nesses detalhes técnicos, né? Para isso nós temos a nossa EBD, convido você a participar da nossa escola bíblica dominical, entre em contato aí conosco, a gente te orienta a participar disso e entender um pouco melhor sobre esse aspecto, vamos dizer assim, técnico da escrita da carta. Mas o que nós queremos mostrar é que Paulo tinha uma grande comunicação com aquela igreja. E como ele tinha essa grande comunicação, ele tinha uma proximidade. Por isso que o versículo 8 fala: irmãos, nós não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Então Paulo tinha passado por aquela região da Ásia, né? Corinto vai ser na região ali da Acaia, da Grécia, né? E então ele fala: olha, não quero que vocês desconheçam, a gente não está aqui de férias, a gente está aqui trabalhando. Estamos lá, tivemos várias tribulações, tivemos várias coisas acontecendo conosco. Então ele tem uma intimidade, ele quer abrir o coração dele. É um pastor abrindo o coração para a sua igreja, né? De certa forma, assim como a gente já falou também em outro culto, né? Paulo estava nesse momento também meio que no virtual. Embora o virtual de Paulo não fosse tecnológico como o nosso hoje em dia, Paulo estava ali escrevendo, sabia que aquela comunicação dele ia demorar um tempinho para escrever, não ia ser assim na hora que nós estamos falando aqui, né? Eu falo aqui, você me ouve ali praticamente instantaneamente aí, no mesmo instante, na sua casa. Mas Paulo estava ali se comunicando de longe, sabia que muitas coisas viriam a acontecer depois, mas era a maneira como ele tinha de se comunicar. E Paulo, como pastor daquela igreja, ele queria que aquela igreja estivesse preparada para o pior. E ele vai descrever aqui 5 atitudes que você deve buscar para estar preparado para o pior. Então nós vamos ver essas 5 atitudes. Todas elas vão ser com a letra S, para que você memorize melhor. A primeira dessas atitudes é saber. Então, como que você se prepara para o pior? Sabendo o que vai te acontecer. É muito simples. Se você souber aquilo que vai te acontecer, você não vai se preparar? Não é assim que diz sobre a volta do Senhor Jesus? O Senhor Jesus virá como um... Como é que o Senhor Jesus virá? Como um ladrão. Ou seja, se você soubesse que o ladrão vem hoje à noite, o que você faz? Você trancava tudo. Você não deixava nada do lado de fora da sua casa, fechava as janelas, porque você está sabendo que vem o ladrão. Só que o ladrão sempre pega de surpresa, infelizmente, né? Agora, se a gente estiver preparado, o ladrão pode até tentar nos surpreender, mas ele não conseguirá. Então, para isso, você precisa saber o que vai te acontecer. Veja o que diz o texto. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Veja o que ele diz: não queremos que vocês desconheçam. Ou seja, se Paulo não quer que eles desconheçam, Paulo quer que eles conheçam, quer que eles saibam. Então Paulo estava falando o quê? Vocês têm que saber. Vocês têm que saber disso. Vocês têm que prestar atenção nessas coisas. Então, eu sofri muito ali na Ásia, aconteceu isso comigo, eu quase morri e tal, não sei o quê. Então Paulo está mostrando, olha, o evangelho é maravilhoso, mas ele tem ali as suas dificuldades. Então nós também temos que saber para estar preparados para o pior.
Mas nós temos que saber o que? Talvez você pergunte, né? Pastor Roger, seja mais claro. O que a gente tem que saber? A gente tem que saber o que vai acontecer. E está onde? Está na palavra de Deus. A palavra de Deus, como nós temos falado, diz que a situação vai piorar. Nós citamos no começo dessa mensagem, 2 Pedro 3,7, que diz que essa terra e tudo que existe está reservado para o fogo, para o juízo e para a destruição dos ímpios. Então veja só como é algo pior, algo calamitoso. Às vezes as pessoas acham, nossa, mas esse coronavírus está arrasando com a terra. Me perdoe, irmãos, não quero ser pessimista, não quero dizer nada contrário aí para você e não tirar sua esperança. Pelo contrário, meu desejo é que você tenha a sua esperança no Senhor, porque como nós falamos, Deus vai manifestando a ira dele e sobre certo aspecto, eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Luiz Saião e ele dizia lá que sobre certo aspecto, a ira de Deus ela é boa porque ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que o mal, de alguma forma, não vá também se propagando demais. Não era assim nos dias de Noé? Nós falamos pela manhã, né? Nos dias de Noé era dessa forma. O mal estava se propagando de tal maneira que Deus falou, tenho que destruir todo mundo. Mas Deus encontrou Noé, graças a Deus, né? Que existia ali Noé, um homem fiel ao Senhor. Então, o que isso quer dizer? Que a ira de Deus, e talvez esse momento de pandemia, ele esteja também servindo para dar um chacoalhão também na terra. Para quê? Para que as pessoas vejam, olha, Deus está no controle. Olha, o mal não pode se espalhar de tal maneira. Então a gente toma atitudes, a gente para, a gente reflete. E também para que você, que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, mas talvez esteja afastado, talvez não esteja mais com o mesmo fervor, com o mesmo vigor do começo, talvez até antes da pandemia já nem tivesse indo ali no templo da sua igreja. Deus está colocando você para pensar e refletir. Olha, você também pode ser pego por esse vírus. Será que isso daí não é um motivo para você se aproximar mais de Deus? Então entendamos essa questão de toda essa pandemia. Como nós temos colocado, nós não estamos entendendo, né? Em outras mensagens eu coloquei, você pode ver a mensagem da semana passada no YouTube, nós colocamos ali que, no nosso ponto de vista, isso não é o fim, não é o apocalipse, por assim dizer, mas é o que a Bíblia descreve como o princípio das dores. Ainda que quando nós colocamos, não é em tom definitivo, tom taxativo, é isso, mas sim que se enquadra, e Jesus falou, preste atenção aos sinais. Então nós vemos ali, principalmente por Lucas 21, agora não me lembro exatamente se é o versículo 12 ou 11, que falam das pragas em todo mundo. Praga em todo mundo, peste em todo mundo, epidemia em todo mundo, é pandemia, está na Bíblia. Então você precisa saber disso. Precisa saber que a Bíblia diz que vai ter terremoto, vai ter fome, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Nessa parte da Bíblia você não quer acreditar. Só quer acreditar na parte da Bíblia que diz que nós temos que nos amar uns aos outros. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E a justiça de Deus não vai deixar de ser feita. Ela já foi cumprida em Jesus Cristo quando Ele morreu por você na cruz pelos seus pecados. Aqueles que entregaram sua vida a Jesus, a justiça deles já foi feita em Jesus Cristo. Por isso são justificados pela fé. Mas se você não entregou sua vida ao Senhor Jesus e nem pretende entregar e não vai entregar, eu lamento dizer, mas a justiça de Deus vai ser feita na sua vida e o seu pecado vai ser condenado em você. Então volte-se para Deus e saiba disso. Saiba que Jesus está querendo tratar com você, Jesus está querendo te dar tempo, Ele é paciente, como Pedro disse, para que todos se arrependam, todos se salvem, perdão. Agora, a questão é que nós precisamos perceber isso, tá? Saber. Então você tem que levar a Bíblia a sério, tem que levar a palavra de Deus a sério. Faça parte de um dos grupos da nossa igreja, nós estudamos a Bíblia semanalmente de um dos nossos PGMs. Faça parte da nossa EBD, nós explicamos a Bíblia ali nas salas, temos grupos ali fechados. Ah, você tem vergonha, você não quer e tal? Chame no privado, nós temos pessoas em nossa igreja preparadas para mostrar e para te ensinar, para que você saiba o que a Bíblia diz a respeito disso. Para que você não fique escutando, um disse isso, outro disse aquilo, o pastor Rodney disse. Não. Perdão, irmãos, eu não digo nada. O que eu digo é o que está aqui na palavra do Senhor. O dia que eu disser, agora vai ficar até registrado, irmãos.
O dia que eu disser algo que está fora da palavra do Senhor, eu já disse ali no tempo da igreja, os irmãos me põem para fora da Igreja Batista de Casa Verde. Então eu quero dizer o que está na palavra do Senhor. E você é responsável pela sua vida. Você é responsável por analisar o que está escrito. Paulo chegou na cidade de Bereia. E lá, os crentes de Bereia, tudo que Paulo falava, analisava nas escrituras. E aí talvez Paulo pudesse ficar chateado. Poxa vida, eu prego o evangelho para esse pessoal e esse pessoal sempre fala, peraí, vamos conferir se Paulo está falando sério. Peraí, e Paulo poderia ter ficado chateado, estão desconfiando de mim? Mas não, a Bíblia diz que os bereanos eram mais nobres do que os da outra cidade, lá, se não me engano, de Tessalônica, porque eles olhavam ali na palavra do Senhor. Se não me falha a memória, eu acho que esse texto está em Atos 17. Então, você precisa saber. Primeira atitude para estar preparado para o pior. Saber o que vai acontecer. E me desculpem, eu cito aqui o ditado popular: o pior cego é aquele que não quer ver. Abra os seus olhos. Peça para o Senhor abrir os seus olhos espirituais para você saber o que pode acontecer e o que vai acontecer e que você se prepare. Segunda atitude, e todas serão com a letra S para ficar mais fácil de gravar, além do saber, a segunda atitude é a superação. Deus quer que você se supere. As pessoas estão falando, depois dessa pandemia do Covid-19, nada mais será como antes. É interessante essa frase, né? Sempre nada mais, sempre as coisas nunca serão como antes, né? Se a gente parar para pensar, o que eu sou agora já não sou daqui a 5 minutos, até fisicamente. Muitas das minhas células estão morrendo e novas células estão refazendo. Por isso que vem cabelo branco, vem ruga, a gente vai cair, vai tudo mais, né? Então tudo de ruim, dor aqui, dor ali, e aí segue, né? O que acontece? Porque a gente está em constante transformação. Mas a gente quer falar especificamente das coisas que eram já da mesma forma, a gente saía e tudo mais. E as pessoas têm falado que muitas coisas vão mudar, o trabalhando em casa, atendimentos online com mais frequência, diminuição disso, diminuição daquilo. O que é bom, a gente quer mais é que aconteça mesmo. Se a gente parar para pensar, né, o que foi que aconteceu com boa parte das igrejas? Da noite para o dia, todo mundo foi para a internet. E todo mundo foi meio desajeitado para a internet, né? Um faz o vídeo assim, outro faz o vídeo aqui, no celular, ele não consegue transmitir, cai a conexão, e a conexão é ruim, fica ruim o sinal, e vira para cá, não precisa ir muito longe. Hoje pela manhã mesmo, eu esqueci de apertar um botãozinho para virar a câmera, e o vídeo ficou assim, torto, né? Alguém até colocou vida real e tudo mais e tal. Essas coisas acontecem, a gente está se adaptando nesse momento, né? Então isso mostra a nossa capacidade de superação. Veja o que diz o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, novamente. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. E agora vem a parte do destaque. As quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Muito além da nossa capacidade de suportar. Se é além da capacidade de você suportar, como é que você suportou? Veja que interessante. Como é que Paulo escreve aqui que foi além da capacidade dele suportar, mas ele suportou, por isso que ele está vivo escrevendo. Ele suportou porque Deus ajudou ele, porque ele contou com a ajuda de Deus, ele pediu para Deus e Deus ouviu na sua misericórdia. Então veja que Deus não saiu do controle das coisas, ele continua. E isso vai mostrar essa capacidade de superação. Paulo não era mais o mesmo, ele achou que não ia aguentar, mas Deus foi lá e trabalhou na vida dele. Quantas vezes Paulo chegou ao ponto de se considerar ali morto por causa dos castigos e sofrimentos que passaram na vida dele? Então veja como é importante nós pensarmos nisso. Eu, com a ajuda de Deus, vou me transformando e vou me superando. Então Deus quer exatamente isso, né? Que você vá se superando, que você vá pensando nisso. Quem você é hoje, Deus quer que você seja amanhã um outro eu melhor. E quando nós andamos com Jesus, é assim. Quando nós chegamos diante do Senhor Jesus, conhecemos o seu amor, percebemos que Ele morreu na cruz por nós e deu a vida dele para que nós tenhamos vida, essa vida em nós vai movendo os nossos corações para mais perto de Deus. Aquilo que eu achava que era o certo, eu vejo que não é mais o certo, que o certo é o que Deus acha que é.
E aí eu vou abandonando os meus erros, os meus pecados vão me aproximando de Deus, eu vou me santificando, eu vou buscando mais a presença de Deus, eu vou querendo saber mais de Deus e Deus vai me transformando à semelhança de quem? A semelhança de Jesus Cristo. É muito interessante um texto, se não me engano, está na primeira carta de Pedro. Acho que eu não vou conseguir achar agora se é a primeira carta de Pedro ou se é na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, mas ele diz ali que nós vamos ser coparticipantes da natureza divina. Eu achei aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro 1,4 diz assim: dessa maneira, Deus, nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, pelas promessas, vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Ou seja, Deus está falando pela palavra dele que você vai ser participante da natureza divina. Você já parou para pensar nisso? Como é que eu vou ser participante da natureza divina? Eu sou pecador. Agora voltou. E Jesus morreu pelos nossos pecados? A Bíblia coloca que nós vamos participar da natureza divina. Alguém já falou de uma maneira brincalhona que nós seremos ali a quarta pessoa da Trindade. Olha que interessante, a Trindade tem 3 pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas se nós vamos ser participantes da natureza divina, nós vamos ser a quarta pessoa divina, né? Então veja como Deus mostra um caminho que é o caminho da superação. Só com a superação você vai chegar ali. E você vai chegar porque Deus vai trabalhar na sua vida, né? Nós não estamos querendo falar que você vai ser Deus, não. Você não vai ser Deus, você não vai ser como Deus, como algumas outras religiões dizem isso e tal. Mas você vai estar lá face a face e vai participar da natureza divina. Não vamos além do que a Bíblia coloca. Mas para participar, isso vai envolver superação. Então entenda isso. Para estar preparado para o pior, você vai se superar. Então talvez você diga, nossa, vai acontecer um terremoto, se tiver um terremoto no Brasil, eu não estou pronto para isso. Ai, se tiver uma fome tremenda no Brasil, eu não estou pronto para isso. Ai, outro dessa pandemia, eu não aguento, e isso, e aquilo outro. Agora, o fato é que se você se colocar nas mãos de Deus, Deus vai cuidar de você. E Deus vai dar aquilo que você precisa. Basta você entender que quem manda é Ele. Basta você entender que os seus pedidos, dos seus anseios, dos seus desejos, devem ser os desejos dEle. Deus promete na palavra dEle que vai nos conceder tudo aquilo que nós pedimos em oração, segundo a vontade de Deus. Então por que nós não pedimos coisas boas? Quanto que custa você pedir o amor de Deus? Você pedir a paz, você pedir paciência, você pedir todas essas características que formam o fruto do Espírito. Quanto custa? Não custa nada. É a graça de Deus ao seu favor. Como eu costumo comparar, é a chamada loja da graça de Deus. Na loja da graça de Deus, você tem livre acesso à graça de Deus e tudo é de graça. Só que as pessoas muitas vezes querem pedir coisas para seus próprios prazeres e ambições egoístas. Como o Tiago diz, nós estamos meditando quarta-feira na carta de Tiago, e Tiago diz exatamente isso. Vocês não têm porque não pedem. E quando pedem para esbanjar nos seus maus desejos e prazeres. Então não é isso que Deus quer. Deus quer que você peça para Ele, mas peça coisas que vão fazer bem de fato para a sua vida. Peça mais paciência, mais domínio próprio, mais amor com as pessoas, mais bondade, mais amabilidade, mais paz, mais alegria. Mas pastor, dá para ser alegre nesse momento? Claro que dá. Jesus morreu por você, a sua salvação está garantida no céu se você entregou a vida para Ele. Deus tem deixado faltar algo na sua casa? Eu não sei, irmãos, mas eu creio que Deus não tem deixado. Tem sido difícil, mas é muito melhor ser difícil com Deus e experimentar o cuidado e a provisão de Deus, o amor de Deus para conosco, para com você na sua casa experimentando o amor de Deus, do que se eu tivesse tudo e não tivesse Deus. Se eu tivesse tudo e não tivesse Deus, qual o valor seria? Então entenda isso, para você estar preparado para o pior. Além de saber o que virá, você tem que entender isso. Superação, é isso que Deus quer de você. Que você esteja cada vez mais à semelhança do varão perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas temos uma terceira atitude,
uma terceira ação para nós entendermos ali o que é preciso para nós estarmos preparados para o pior, de acordo com Paulo aqui em 2 Coríntios 1, de 8 a 11. A terceira atitude é suspeitar. Como assim, pastor? Agora tenho que ser detetive? Tenho que suspeitar? Tenho que investigar? É mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Só que essa suspeita tem que ser em alguém bem delicado. Como assim alguém bem delicado? Vamos ver o que o texto diz e vai esclarecer sobre essa suspeita, que é a terceira atitude para você estar preparado para o pior. Diz ali, 2 Coríntios 1, versículo de número 9. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Deus não quer que você confie em você mesmo. Mas como assim? Eu tenho que confiar em alguém. Confiar é onde a gente põe nosso pé, onde a gente coloca a nossa fé. Eu tenho que entender quem sou eu e falar, eu vou até esse lugar e tenho que confiar e vou sim, né? Como as pessoas falam no popular, não, eu confio no meu taco e não sei o que e tal. Mas a Bíblia está falando, não é assim não. Você não pode confiar em você mesmo. Sabe o que você tem que fazer com você mesmo? Suspeitar. Aí que entra a suspeita. Você vai suspeitar de si próprio. Será que eu não estou fazendo mais? Ou melhor, será que eu não estou fazendo menos do que Deus espera de mim? Ou será que eu estou confiando mais em mim do que em Deus? Porque é isso que acontece com boa parte das pessoas. As pessoas confiam em si mesmas. É natural. Por exemplo, vamos supor ali um atleta treina, corre e tal, e de repente ele está jogando futebol e teve ali um lançamento da bola, jogou a bola lá longe e ele tem que correr até a bola para pegar, para fazer o cruzamento, fazer o gol, sei lá o quê. E aí ele fala, né? Peraí, eu corro rápido, se eu me esforçar, eu vou correr, chego lá e pego a bola e faço o gol. Aí está a confiança em si próprio. Será que ele tem certeza disso? Muitos atletas conseguem, pegam a bola, faz o gol, maravilha. Mas será que isso é tudo que importa? Será que nós não temos que voltar os nossos pensamentos, as nossas coisas para as coisas do alto, as coisas de Deus? Então nós precisamos entender não que eu consigo, eu confio em mim mesmo, mas que é possível. Então, em vez de colocar essa afirmação, coloque isso como uma possibilidade e principalmente com Deus te ajudando. Porque com Deus te ajudando, como diz a palavra do Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se Deus me fortalecer, eu pego aquela bola, faço um gol e tudo mais. Deus vai fazer com que você possa suportar qualquer coisa, qualquer sofrimento. Deus pode fazer isso com você, mas para isso você precisa estar suspeitando de si mesmo. Você precisa entender que você não pode confiar em si. Você tem que confiar em quem? Confiar em Deus. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Jeremias 17:5 tem um recado muito interessante nesse sentido de confiança. Jeremias 17:5, muito conhecido, diz assim, Jeremias 17:5, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então, o que ele está colocando aqui, Jeremias? Que maldito é esse homem que confia em outros homens, mas esse outro homem pode ser si próprio, que confia em si mesmo, que faz da humanidade mortal a sua força. Pode ser da minha humanidade mortal. Não, a minha força está aqui. Não, eu posso. Não, eu faço. Isso daí está tranquilo. Esse vírus aí não vai me pegar, não. Por que não vai pegar? Não vai pegar porque não vai pegar, porque eu sei que eu posso e vou passar. Que absurdo é esse? Não faz o menor sentido esse tipo de fala, né? Agora, o fato é que nós temos que pensar com possibilidade. Olha, se Deus me ajudar, eu não vou pegar esse vírus. Mas mesmo que eu pegue esse vírus, Deus vai me livrar. Deus não livrou assim os amigos de Daniel, que foram levados ali para a fornalha, porque eles não dobraram os joelhos diante do imperador e adoravam somente ao Deus único e verdadeiro. Deus mandou colocá-los lá na fornalha. E o rei Nabucodonosor, se não me falha a memória,
Falou, nós não colocamos 3 lá, mas eu vejo um quarto. Quem que era esse quarto? Diz o texto, era o anjo do Senhor protegendo os outros 3 ali. E nada, nem um fio da roupa deles, nem um fio de cabelo chamuscou e nem ficou cheirando a fumaça. Veja só, quando você faz um churrasco na sua casa, você também não pega fogo, mas você não fica cheirando a fumaça? Você fica todo cheirando a fumaça, a roupa tem que trocar, a roupa às vezes fica até limpa, mas fica com aquela fumaceira, você tem que trocar a roupa. A roupa do pessoal nem ficou cheirando a fumaça, diz o texto ali de Daniel. Então veja como nós precisamos não confiar em nós, confiar em Deus. Os 3 amigos de Daniel falaram o quê? Olha, se Deus vai nos livrar ou não vai, eu não sei. Mas o que eu sei é que eu não vou dobrar os meus joelhos para adorar essa estátua aí. Veja só que tremenda colocação de fé. Isso por quê? Porque aqueles homens conheciam a si próprios e suspeitaram da sua própria força. Não, não vai ser na minha força. Eu estou suspeitando de mim, que é a terceira atitude para estarmos preparados para o pior. Se você começar a suspeitar de você, e eu espero que você já tenha essa suspeita, entenda bem o que eu estou dizendo, de que você é falho, você vai voltar naturalmente para Deus. É natural que isso aconteça na sua vida. O mesmo texto de Jeremias 17 vai dizer ali o versículo 7, de Jeremias 17, 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor. Veja aqui, sempre vão haver problemas. O calor era um problema. Ele não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa essa árvore no ano da seca. Não vai temer quando faltar água, quando estiver tudo seco, nem deixará de dar fruto. E continua, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Veja o que Jeremias 17 está falando para você. Suspeite de você, suspeite do teu coração. De todas as coisas que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Provérbios 4, 23. Veja o que a palavra do Senhor está dizendo para você. Cuidado por você que confia em si próprio. Paulo disse ali em 2 Coríntios 1, versículo 9. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Então, era como que um teste. Essa questão de Paulo suspeitar de si mesmo, de não confiar em si mesmo. Paulo era um homem que poderia arrogar para si várias coisas, mas ele não arrogou para si. Ele não falou, eu posso isso, eu sei mais do que você, eu fiz isso, eu falo essa língua e tal. Paulo não fez nada disso. Ele entregou tudo para Deus. E parece que Deus fez um teste com Paulo. Paulo, você confia em mim? Confio, Senhor. Confia mesmo? Confio, Senhor. Confia mesmo? Confio. Então eu vou matar você, Paulo. Aí Paulo toma um susto. Paulo quase morre. Ele diz, já tinha sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos. Mas Deus, que ressuscita dos mortos, nos livrou. Não foi assim com Abraão também? Abraão, você me teme? Abraão, você é meu amigo? Abraão é isso? Deus já tinha dado filho para Abraão. Então, Abraão, quero o teu filho. E Hebreus fala algo que a gente não consegue entender, que pela fé Abraão ofereceu o seu filho Isaque, esperando que o próprio Deus, depois do sacrifício de Isaque, iria ressuscitá-lo. Veja só a fé de Abraão. Se Deus pedisse o teu filho, você daria? Pois é, irmãos. É muito difícil essa situação de Abraão. Cada questão dentro do seu contexto, né? Mas talvez Deus não tenha que pedir o seu filho para você, para provar a você que você confia em Deus. Mas Deus está talvez pedindo que você suspeite de você mesmo, que você abra a mão do seu eu, das coisas que você julga importante para você e não são coisas de Deus. Então, a terceira atitude para você estar preparado para o pior é suspeitar de si mesmo. Suspeite de si mesmo, confie mais em Deus. Já vimos a primeira atitude, saber. Saiba as coisas que estão por vir. Está tudo na Bíblia, né? Está em português, você lê, você entende. Segunda atitude, superação. Você vai superar. Não é na sua força, eu consigo, vamos, não. Você vai superar com a ajuda de Deus, porque Deus vai se formando no seu coração, vai mudando o seu ser, você vai se aproximando mais de Deus, vai orando mais, vai buscando mais a palavra de Deus,
e Deus vai te colocando em situações em que você dependam dele, como Paulo está aqui nessa situação de sofrimento, que ele estava preparado para o pior, e você vai se superar, né? Como nós falamos, nada mais vai ser como antes. Não vai mesmo, porque você a cada dia, eu espero que esse seja um desejo do seu coração, seja uma pessoa mais próxima de Deus. Superação, segunda atitude. E terceira atitude, suspeite de si próprio. Mas nós temos ainda uma quarta atitude. Essa quarta atitude, como nós temos falado, todas são com a letra S, é a submissão. Submissão a Deus. Antes de nós continuarmos, coloque o seu pedido de oração para que nós oremos por você ao final deste culto, ao final dessa live. Coloque aí nos comentários. Onde é que está a submissão? Versículo 10, 2 Coríntios 1, versículo 10, diz assim: Ele, Deus, nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocada a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. É ou não é uma submissão a Deus? Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança. Então você precisa, para ser submisso a Deus, colocar a sua esperança em Deus. No que é que você espera? No que é que você está contando? Eu estou contando com as minhas reservas financeiras. Se você tinha reservas financeiras, Deus abençoe a sua vida. Você estava preparado para o pior, né? Mas se você tinha qualquer outra coisa e está contando com isso, Deus não quer que você conte só com isso. Mas Deus quer que você não confie no seu dinheiro, mas confie naquele que é dono de todo o ouro e toda a prata. Confie em Deus, porque Deus pode te dar o dinheiro como Ele não pode te dar o dinheiro, mas Ele vai dar aquilo que o dinheiro pode comprar. Então, confie em Deus, coloque a sua esperança em Deus, seja submisso a Deus. Paulo está colocando, estava preparado para o pior. Por quê? Porque eu coloquei a minha esperança de que Deus vai continuar nos livrar. Então, eu não sei o que vem aí no ano que vem, né? Não estou querendo dizer mais uma vez que sou pessimista. Não sei até quando esse distanciamento social aqui na cidade de São Paulo vai durar. Não sei mesmo. Espero que dia 10 de maio tenhamos ali um decreto para a gente poder trabalhar melhor, poder fazer as coisas melhor, que esteja suspenso. Mas se as autoridades ali falarem para continuar mais um pouco, o que é que nós vamos fazer? Então nós precisamos entender que o nosso papel aqui é ser submisso a Deus e colocar a nossa esperança em Deus. A palavra submissão, ela quer dizer estar debaixo de uma missão. A missão é de Deus. Deus é o general. A gente não canta, nosso general é Cristo. Ele é o nosso general, sim. Mas se ele é o general, nós somos soldados. Simples soldados. É o cabo, o raso, seja o que for. Cada um de nós tem ali o seu papel nessa questão desse exército de Deus. E nós precisamos entender que estamos em guerra, sim. Porque Paulo descreve aqui um cenário que parece um cenário de guerra. Olha, a gente está a ponto de morrer. Nossa, é um cenário de guerra. E nós estamos numa guerra espiritual. E essa guerra espiritual, nós precisamos entender que Deus conta com você como soldado dele. Se você não quiser ser soldado de Deus, nesse sentido que nós estamos falando, recrutado para o exército de Deus, nessa metáfora aqui, é uma pena. Mas os soldados do Senhor têm uma grande alegria de servir ao melhor Senhor dos Senhores, de servir ali ao grande comandante Jesus Cristo. Então nós precisamos entender essa questão de estarmos submissos. E nesse exército, nessa guerra, a gente faz o que Deus manda. Então Deus diz, ore, nós oramos. Mas tem que orar há muito tempo. Eu oro muito tempo. Não tem que orar por aquele, eu oro. Mas tem que fazer isso. Então nós precisamos nos mover, nos mexer, estarmos sempre atentos à voz do nosso Deus, que vem da palavra dele, do Espírito Santo, e sermos submissos ao Senhor. Paulo colocou aqui, versículo 10, Ele nos livrou. Será que Deus nunca te livrou de nada? Será que você não tem nenhuma experiência de que Deus tenha te livrado? Eu não conheço a sua vida, mas a vida das pessoas que eu converso e que têm andado e caminhado com Deus, normalmente tem um testemunho. Às vezes, vamos dizer, a gente como ser humano fica achando, nossa, o testemunho daquela pessoa é super testemunho, é maravilhoso, porque aconteceu um monte de coisa, Deus fez um monte de coisa, amém por isso. Mas às vezes Deus trabalhou na sua vida de uma maneira em menor escala, humanamente falando, mas não em menor escala de poder.
porque Ele manifestou o poder dele ao seu favor e te livrou de alguma coisa. Então vale a pena se submeter a Deus. Paulo diz, Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Então Paulo está dizendo, Ele nos livrou e vai continuar livrando. Então, você vai passar por essa pandemia? Eu creio que sim. De tudo isso que vai continuar te livrando cada vez mais submisso na presença do Senhor, buscando a vontade dele. Agora nós temos a quinta e última característica. Primeira característica para estar preparado para o pior, saber as coisas que virão. Segunda, superação. Você vai superar com a ajuda de Deus. Suspeite de si próprio, confie em Deus. Quarta, submissão, obedeça. O que Deus quer de você e de mim é obediência. Porque eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Deus quer que você seja simples, obedeça. A Bíblia diz para fazer isso, obedeça. Né? O Salmo diz, né? Não quero sacrifícios, né? Eu quero um coração inclinado para a obediência, um coração voltado para o Senhor. É isso que o salmista coloca, é isso que Deus quer de nós. E a quinta e última característica é sustento. Quinta e última atitude que Deus quer para que você esteja preparado para o pior é o sustento. Como assim? Eu tenho que me sustentar? Não, você não tem que se sustentar. Tem a ver com dinheiro? Não, não tem a ver com dinheiro. Então, que sustento é esse? É um sustento que eu espero que você já esteja experimentando. Eu venho experimentando esse sustento e é maravilhoso. E Paulo experimentava esse sustento. E eu espero que você já esteja experimentando. Se você não está, eu espero que você busque experimentar esse sustento. Que sustento é esse? Veja o que diz o versículo de número 11. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em respostas às orações de muitos. Que sustento é esse? É ser sustentado pelas orações. Tem alguém orando por você? Você consegue pensar rapidamente? Tem alguém orando pela minha vida? Se não tem ninguém orando pela sua vida, deixa eu te dizer, precisa ter alguém orando pela sua vida. Deixa eu te dizer mais uma coisa, a Igreja Batista de Casa Verde quer orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida, eu não te conheço, mas coloque seu nome ali, aí nós queremos orar, nós queremos fazer mais. Temos um grupo de intercessão na nossa igreja. Nós temos irmãos fiéis, irmãos que têm buscado ao Senhor cada vez mais e têm orado cada vez mais. Nós precisamos ser sustentados pelas orações. Paulo colocou claramente que Deus vai continuar nos livrando daqueles maus, daquele pior que ele passava, enquanto as pessoas da igreja ajudavam ele com as orações. E ele fala assim muito darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em respostas às orações. Ou seja, você precisa ter alguém te sustentando em oração. Você precisa ter alguém orando por você. E ao mesmo tempo, você precisa sustentar outra pessoa em oração. Então nós precisamos entender o poder da oração. A oração, ela tem poder. A oração é fundamental. Você precisa que alguém esteja orando por você. Nós queremos orar por você e digo mais, eu quero e eu preciso que você ore por mim. Eu não sou nenhum super-homem. Eu sou alguém destinado que merecia o inferno. E pela graça do Senhor, Ele me salvou. Isso é mérito todo dele. E assim também espero que seja na sua vida. A única coisa que eu merecia e que nós todos merecíamos era o inferno. Mas Deus mostrou graça em Jesus Cristo. Então nós vamos aproveitar dessa graça. Então ore por mim e eu quero orar por você. E nós temos que orar uns pelos outros. Para nós estarmos preparados para o pior, nós precisamos ter esse sustento de oração. Sabe por quê? Porque não é nas nossas forças. Paulo disse uma coisa muito clara nessa segunda carta aos Coríntios. Ele disse o seguinte, Deus falou o seguinte para Paulo, a tua graça me basta. E aí então Deus falou para Paulo, chegou à seguinte conclusão, quando sou fraco é aí que sou forte. Ou seja, isso é dependência de Deus, é sustento, não é na minha força.
Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer. Você não tem que fazer nada. Ou melhor, tudo que você vier a fazer, você tem que fazer com a ajuda de Deus, por causa do que Deus quer para você. E quando você faz em nome de Jesus, é diferente. Ali é Jesus que está fazendo em você. Você é um canal, você é um instrumento. E para isso nós precisamos estar sendo sustentados em oração. Nós estamos vendo essa bagunça, me desculpe o termo aqui, que está acontecendo no governo federal e também nos governos estaduais, no governo municipal, e um é contra o outro é contra um, e nós ali vemos os depoimentos dos governantes, e eles parecem que ninguém quer se entender, ninguém quer falar a mesma língua, e está uma confusão tremenda. O que nós podemos fazer? Nós temos que cumprir a palavra de Deus e orar pelos nossos governantes. Ah, mas depois disso que aconteceu, eu não quero mais saber de nada. Espera aí. Quer dizer então que o que importa é o que acontece no governo? Se entrar esse ou sair aquele, você vai mudar. Não vai mudar. O seu caráter não tem que mudar. O seu posicionamento com Deus não tem que mudar. Você não tem que deixar de ser quem você é. Ah, depois disso que aconteceu, eu estou tão decepcionado que eu vou chutar o pau da barraca. Não chute o pau da barraca, porque se você chutar o pau da barraca, a barraca vai cair em cima de você. Não seja, me desculpe o termo aqui, não seja tolo. Não seja, me desculpe a expressão aqui, não seja besta de chutar o pau da barraca, mas dependa de Jesus. Nossa, aconteceu isso no governo, o que eu vou fazer? Orar. E se o governo estivesse bem, o que eu ia fazer? Orar. E se o governo for mal, o que eu vou fazer? Orar. E se o governo for para a direita, vou orar. E se for para a esquerda, vou orar. E se for para o centro, se for para baixo, se for para cima, você vai orar, vai orar, vai orar. Mas não vai mudar quem você é. Você tem que ser alguém que dependa mais e mais de Deus. Alguém que sustente os nossos governantes em oração. Ah, mas esse governante não merece. Não importa se ele merece ou não merece. O dever da igreja é orar. Também não importa se eu mereço ou não mereço a sua oração. Eu sou pecador, mas eu te peço que ore por mim. Assim como eu quero orar pela sua vida. E também não me importa se você merece ou não merece. Como eu acabei de falar, o que todo ser humano merecia era o inferno. Mas pela graça de Deus, ele nos alcançou e temos podido experimentar esse cenário. E nós percebemos então aí essas 5 atitudes para estarmos preparados para o pior. Essa série de mensagens continua. Não queremos ser pessimistas de forma alguma, mas queremos que você perceba o que Deus tem para você na palavra dele, para que você esteja preparado para o pior. Primeira atitude, saiba o que vai acontecer no futuro. Segunda questão, superação. Você vai superar, vai ser transformado. Terceira atitude, suspeitar. Suspeite de você mesmo, não fique confiando em si próprio. Quarta atitude, submissão a Deus. E quinta atitude, sustento. A irmã Maressa colocou aqui nos comentários, não chute nada, põe os joelhos no chão. Amém. É isso mesmo, nós temos que orar mais e mais. E nós voltando ali para a pergunta do início, não sei se você estava aqui conosco no início. No início nós colocamos ali, qual é a pior coisa que pode te acontecer? Nós estamos falando que é preparados para o pior. Talvez você diga, a pior coisa é perder meu emprego, né? Mas pense bem comigo, algum dia você vai se aposentar mesmo, né? A situação da aposentadoria do Brasil, embora tenham pessoas trabalhando para que isso melhore, nós vemos que ainda não está das melhores. Então, algum dia o seu emprego você vai perder, né? Talvez você diga, o pior que pode acontecer comigo é alguém da minha família morrer. Realmente, é horrível, é muito triste, eu não espero isso para ninguém. Mas o fato é que, infelizmente, todos nós morreremos. Pode ser que não seja agora, mas em algum momento, ou você, ou eu, ou algum familiar seu vai morrer. E, de fato, nós nunca estamos preparados para alguém da família. Mas nós podemos estar preparados, num outro sentido, para diminuir os danos, não é verdade? Então, se você se achega mais a Deus, se você vai percebendo que aquele membro querido da família está cada vez mais doente, você pode ir orando ao Senhor para o Deus ir preparando o seu coração, né? Então, nós precisamos entender isso. É possível se preparar, ainda que nós nunca estejamos preparados completamente para perder alguém da família. Mas será que o pior que pode acontecer com você é perder alguém da família? Eu acho que ainda não. Mas qual é a pior coisa, então,
que pode te acontecer? Talvez você responda: pastor, já entendi onde o senhor quer chegar. Quer falar que o que pior pode acontecer é nós morrermos. A morte, de fato, é ruim, mas é aquela velha história, né? Principalmente para aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Só que para ir para o céu tem que morrer, né? Então a morte, ela pode ser vista assim, sobre um aspecto que não é tão ruim, principalmente para quem tem a esperança e a fé em Jesus Cristo. A morte me parece muito mais ser uma ponte que tem que ser ultrapassada para conseguirmos chegar ali à presença do nosso Deus, estarmos face a face. A morte me parece ser muito mais assim, essa ponte, esse caminho que nós temos que passar com Jesus Cristo. Mas então, pastor, o que é pior? Qual que é a coisa pior que pode te acontecer, que pode me acontecer e acontecer para você? Deixa eu explicar o meu ponto de vista. Eu creio que a pior coisa que pode te acontecer é a morte eterna. Essa sim é a pior coisa que pode te acontecer. Talvez aqui na Terra você possa sofrer muito, e é muito ruim, eu espero que você não esteja sofrendo, mas isso não é o fim, isso não é o pior. O pior é a morte eterna. A Bíblia descreve o inferno como um castigo eterno. Não é algo pontual. Muitas vezes as pessoas acham que a morte é algo pontual. Então, aconteceu, morreu, acabou o sofrimento. Mas no castigo eterno não termina o sofrimento. No inferno não termina o sofrimento. O pior que pode acontecer é você perder a comunhão com Deus, se você já experimentou algo de Deus na sua vida. Você não conseguir estar mais na presença de Deus. Isso é o pior que pode acontecer. Deus tem mostrado o amor para você através das ações dele. O sol nasce todo dia para você. A chuva vem também para você. As coisas que acontecem na terra são também mostras do cuidado para com você. Então por que você não se volta para Deus? Agora, se você não se voltar para Deus, esse é o pior que pode te acontecer. É a condenação eterna. A Bíblia e Jesus ensina muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Por que será que Jesus fala muito mais do inferno do que sobre o céu? Porque ele quer preparar você para o pior. Não vá para esse pior que é o inferno, vá para o melhor que é o céu. Então preste atenção nisso. Nós não estamos querendo ser pessimistas, mas nós queremos trazer uma palavra de alerta. Alerte-se, abra os seus olhos, os olhos espirituais. Esse mundo não é só físico, esse mundo é espiritual também. Eu creio que coisas já aconteceram na sua vida para que você tenha percebido isso, que esse mundo é muito mais do que só a parte carnal, a parte física, que esse vírus que está acontecendo ali, ele pode ser ruim, mas pior, não vai ser pior, tem coisa muito pior do que esse vírus. Então nós precisamos entender isso, entender por que Jesus morreu na cruz. Nossa, Jesus escolheu o pior. Sabe o que foi o pior de Jesus? Não foi a cruz física. E a cruz, o sofrimento físico é horrível, porque colocam-se ali, só o fato de colocar algo aqui no braço, né, nas mãos de Jesus, ali como diz a palavra de Deus, para segurar o corpo, só o fato de dar o primeiro martelado, aquilo já é horrível. Já podia parar por aí, mas ainda colocou e ficou martelando, então já foi uma dor tremenda, grudou lá na madeira. E não era preguinho não, era um negócio horrível. E pôs a outra mão, isso daí já é pior, foi numa mão e depois foi a outra. Aí depois não bastasse, colocaram no pé, olha que coisa horrível. Ainda que tivesse um apoiozinho ali para o pé, colocaram no pé. Aí isso tudo no chão. Aí quando ergue a cruz, misericórdia. Você sente ali o seu corpo querendo forçar onde já está querendo rasgar e já está rasgado. Que dor horrível. Mas a dor da cruz não para por aí. Depois que para e entra aquele choque, que também aquele choque ali de estabelecer a cruz no chão e firmar, colocar a terra e deixar ela firmada, aquilo era horrível. Mas vem o pior. O pior é a dor do sufocamento. Aquela situação ali, dolorosa, das mãos, dos pés, faz com que o corpo caia para frente. E quando cai para frente, o corpo está ali pendurado, né? Você já tentou respirar com os braços assim? Parece que está apertado, né? Estou com os meus braços aqui para trás. Parece que está tudo apertado. Você puxa o ar e parece que fica mais difícil respirar. Esse sufocamento faz com que o crucificado colocasse a força nos pés. E colocando a força nos pés, ele se reerguia para respirar um pouco melhor, mas aí ele sentia a dor no pé. E sentindo a dor do apoio do pé, ele não aguentava aquela dor e soltava o corpo. E o corpo ficava naquele vai e vem. E sufoca e dói o braço, e dói o pé, e dói para respirar.
Existiam pessoas crucificadas que ficavam ali durante 3 dias até morrer. Isso sim é coisa horrível, né? A morte de cruz, sinceramente falando, eu acho que era a pior morte que tinha, porque não é uma morte de tipo cadeira elétrica, essas coisas aí que acontecem, que a gente vê essas condenações e tal. Vai lá, liga, pá, acabou. Mas uma morte que demorava. Jesus, graças, né, ao Pai, não durou tanto tempo ali, 3 dias sofrendo. Ficou ali, se não me falha a memória, da hora sexta à hora nona, ficou ali 3 horas, né? Não me lembro muito bem se foi 3 horas, se foram 6 horas, né? Mas foi esse tempo ali que Jesus ficou ali naquele sofrimento físico. Mas o pior sofrimento não foi esse. O pior que aconteceu com Jesus foi ele estar separado do Pai. Porque naquele momento, todo o pecado da humanidade, daqueles que viriam a crer em Jesus Cristo, estavam sobre ele. O pior sofrimento de Jesus foi o espiritual. Jesus estava ali, como diz, se não me engano, 2 Coríntios mesmo, capítulo 5, versículo 21, Deus o fez pecado. Como é que Deus tornou Jesus, que é santo, puro, em pecado? Como é que aconteceu isso? Deus fez Jesus pecado. A gente não entende exatamente, mas todo o pecado estava sobre Jesus. E naquele momento ele estava separado de Deus e sofrendo as nossas dores espirituais. Esse sim foi o pior que aconteceu com Jesus. Por isso que ele disse, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Então naquele momento ele se sentiu separado do Pai. Graças, né, a todo esse desenrolar da história e ao Pai, isso foi amenizado e depois Jesus ressuscitou ao 3º dia. Então veja que o pior, assim como o pior para Jesus foi o espiritual, não foi o físico, não valorize tanto o físico assim, tanto essa questão de pandemia que tem ocorrido, mas valorize o quê? O espiritual. Deus está falando para você que Ele quer que você entenda desse pior, esteja preparado e não deixe esse pior acontecer com você, que é a morte eterna. Queridos, terminando a mensagem dessa noite, nós vamos recapitular só mais uma vez para que você esteja se preparando para o pior. Prepare-se para o pior. Saiba, primeira atitude, o que irá acontecer. Segunda, supere-se. Não se contente com quem você é. Enquanto estamos aqui na terra, Deus quer cada vez mais que você se relacione com Ele. Deixe Jesus transformar a sua vida, transformar o seu eu em um eu melhor. Isso é superação. Terceira atitude para estar preparado para o pior. Suspeite. Suspeite de quem? Suspeite de você mesmo. Cuidado com a arrogância. Você não é nada. Nós falamos sobre as lições da quarentena na vida de Moisés. Moisés achava que era alguém porque vivia ali no palácio nos primeiros 40 anos da vida dele. Depois, nos outros 40 anos, quando cometeu o crime e fugiu, viu que não era um ninguém. E depois, nos outros 40 anos, aos 80 anos de idade, foi chamado por Deus. E ali ele viu o que Deus pode fazer com ninguém. Então, Moisés levou tanto tempo da vida dele para suspeitar dele próprio. Não precisa levar tanto tempo você também. Suspeite já de você mesmo e confie mais em Deus. Confie, tire toda a sua arrogância. Não confie em nada além de Deus, somente em Deus. Deixa eu também acender essa velinha aqui que vai que dá certo. Deixa também eu fazer esse negócio aqui, que também isso aqui já falaram que der certo. Deixa eu consultar o outro, deixa eu fazer aquilo, deixa eu dar 3 pulinhos, deixa eu fazer... Não, nada disso, nada disso. Deus, somente Deus. Somente Deus na sua vida. Suspeite de você mesmo, não confie em nada além de Deus e das pessoas do povo dele, né? Que falam a mesma palavra de Deus. Quarta atitude, submeta-se a Deus. Coloque a sua esperança só em Deus. Confie somente nisso. Não confie em mais nada além de Deus. Sua esperança totalmente em Deus. Obedeça. Obedeça a Deus. Mas eu não entendi. Não interessa. Para obedecer não precisa entender. Quinta atitude e última, sustento. Seja sustentado pelo povo de Deus. Peça para as pessoas orarem pela sua vida. E ore também pelas pessoas. Mais do que nunca, nós precisamos das orações. Nós precisamos estar sendo sustentados por Deus. Se você souber se superar, se submeter a Deus, suspeitar de si próprio, ser sustentado, você então estará cada vez mais preparado para o pior. E saiba que esse pior pode vir. Mas quando vier, Deus, ao mesmo tempo que derrama a ira dele, ele também protege os seus. Então,
vale a pena andar com Deus. Amém? Que Deus tenha falado ao teu coração. Nós vamos terminar este culto, esta live aqui. Nós ainda colocamos, ainda que nós vamos orar pela sua vida. Coloque aqui o seu pedido de oração, se você ainda não colocou. Ao final nós vamos orar e nós vamos cantar a música Cheiro das Águas. Ao cheiro das águas brotará. Então vamos adorar ao Senhor e responder a Ele com esta canção. Peço que alguém aí que nos assiste coloque a letra dessa música, né? Eu peço à minha família, né? aos músicos aqui da minha casa, né? Minha mulher, minha esposa, meus filhos, que estejam aqui comigo adorando ao Senhor, né? O pessoal vem se posicionando. Já tirei o fone aqui, vou ajeitar a minha estante aqui para a gente tocar. A letra dessa música diz assim: há esperança para o ferido. Então quem puder, coloque a letra da música aí. Cheiro das águas. Há esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer, há esperança para você. E diz o refrão: ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão seus frutos e viverá. É isso que Deus quer para a sua vida. Vai brotar vida, vai florescer, vai renovar e você vai viver cada vez mais com o Senhor Jesus. Vamos então responder ao Senhor com esta canção Ao Cheiro das Águas. Vamos lá?
Glórias a Deus. Nós vamos terminar este culto com as orações. Belanice pede oração pela vida do Diego. Nós temos aqui oração pela semana, mais orações aqui pela família Salazar Duran. Vamos orar. Mais orações aqui. Nós temos aqui, irmãos, um pouquinho de paciência, por sabedoria e serenidade aos nossos governantes. Amém. E nós temos ali orações por todos os familiares da Belanice. Então vamos orar nesse momento aqui, finalizando este culto. Nos acompanhe nas redes sociais, no YouTube, todas as mensagens vão para lá, e continue aqui na página do Facebook, continue doando para missões mundiais. A campanha termina no dia 30. Os missionários contam com as suas orações, e se Deus assim te abençoar, contribua. Pode ser pouco, mas contribua. E nós vamos orar também pelo pastor Libério, né? Acabaram de colocar aqui, e família, toda a família com suspeita de estar com Covid. Vamos orar então pelo pastor Libério nesse sentido também, irmãos. Então, vamos orar. Pai querido, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a vida do Diego, Pai. Nós não conhecemos ele, mas o Senhor conhece. Cuida do Diego, Senhor, cuida da vida dele, esteja com ele, supre ele, visita os Teus caminhos, Pai. Que ele não venha pegar essa doença, Senhor Deus, nem nenhuma outra doença, mas que ele possa ser, Senhor, encontrar paz em Ti cada vez mais. Visita, sustenta, Deus querido. Quero colocar também diante de Ti, Senhor, a família, Senhor, da Belanice, Senhor. Cuida dela. O Senhor a conhece melhor do que ela mesma. Cuida, visita, Senhor. Não deixe faltar nada. Sustenta, Senhor, ela nos Teus caminhos, que ela seja cada vez mais próxima de Ti, bem como toda a sua família. Que seja uma família que louva e glorifica o Teu santo nome, Senhor. Cuida da parte física, material, mas principalmente da parte espiritual. Nós também queremos colocar, Senhor, diante de Ti, a vida da família Salazar, Senhor. Eu também não os conheço, Senhor, Salazar Duran, mas o Senhor as conhece. Pai querido, cuida dessa família, Senhor Deus. Mostra, Senhor, o Teu poder, manifesta o Teu poder nessa família, Senhor. Eu não sei do que eles estão precisando, Senhor, mas todos nós precisamos de Ti. E eu Te peço, Senhor, e oro por todos esses que nos assistiram nessa noite, Pai. Que o Senhor tenha falado aos corações, que o Senhor continue falando aos corações e que o Senhor continue sustentando, bem como essa família Salazar, Senhor. Derrama uma bênção especial sobre essa família. Pai querido, quero colocar diante de Ti os nossos governantes, Pai. Queremos pedir sabedoria e serenidade aos nossos governantes. Deus amado, nós não queremos ver um país que vive um caos, um país que os governantes falam contra si, eles não veem, Senhor, que o melhor, que não se preocupam tanto em fazer o melhor para o povo, mas mais em discutir política, Senhor Deus. Pai Santo, nós sabemos que a política tem um lugar nesse mundo, mas nós sabemos que esse lugar não supera o Teu controle e a Tua soberania. E nós sabemos que o Senhor, assim, dá essa permissão dos nossos governantes estarem ali atuando e dirigindo debaixo da Tua vontade permissiva. Mas nós queremos Te pedir pelos nossos governantes, Pai. Dá sabedoria ao nosso presidente, Deus querido. Dá sabedoria ao nosso prefeito, ao nosso governador, Senhor. Dá serenidade, Senhor. Que eles saibam o que vão fazer, saibam o que vão falar, Senhor. E que nós, Senhor, como povo do Brasil, possamos perceber que essas atitudes são o melhor para a nação. Nos ajuda, Senhor. Esses que querem só fazer politicagem, Senhor, nós queremos rogar que o Senhor os tire da política. Impede eles de fazer o mal, Senhor. E coloca cada vez mais pessoas dispostas a fazer a Tua vontade, Senhor, sobre a vida, Senhor, do nosso país, sobre o nosso governo, Pai querido. E coloco também, Senhor, a vida do pastor Libério e toda a sua família diante de Ti. O Senhor sabe o quanto ele tem Te servido, Senhor, quanto o Senhor tem usado ele como missionário, Pai. E agora, mais uma vez, nós colocamos ele diante de Ti, Senhor. Cuida da vida do pastor Libério, Senhor. Que ele não esteja, Senhor, com essa doença. Se por um acaso ele estiver, que o Senhor cuide, não deixe que nada de mal aconteça com ele, que o Senhor o sare, que o Senhor o cure. O Senhor é poderoso para isso. Dá visão, tratamento aos médicos, mas sobretudo, Pai,
que antes de entrar nesse tratamento o Senhor já possa estar curando, que essa suspeita não passe de ser uma simples suspeita. Nós queremos ainda colocar diante de Ti, Pai, a vida do pastor Éder, Senhor, que foi acometido, Senhor, de um AVC. Cuida da vida do Teu servo, Senhor, do Teu filho. Sustenta sua esposa, seus filhos, toda a família. Sustenta a Igreja Batista do Horto também, Senhor. Abençoa eles lá, Senhor. Esteja com todos. Que Ele tenha os melhores cuidados, porque esses cuidados nós queremos vêm de Ti. E que, Senhor, ele possa passar por isso sem nenhuma sequela, Senhor. Nós colocamos diante de Ti e Te pedimos pela vida também do Teu filho. Muito obrigado, Pai. Sustenta a nossa igreja, que nossa igreja esteja cada vez mais perto de Ti, Senhor. A Igreja Batista de Casa Verde e todas as demais igrejas, porque a única igreja que existe é a Igreja de Jesus Cristo, Senhor. Mas a nossa igreja local sustenta também financeiramente, Senhor. Mas sustenta também principalmente os membros, Senhor. Não deixe que ninguém tenha falta de nada e que todos nós estejamos cada vez mais próximos de Ti. Aviva-nos, Senhor. Aviva a Tua igreja espalhada por esse mundo, que nós possamos pregar mais ainda o Teu Evangelho, apressando a vinda de Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Abençoa todos que estão aqui, Senhor, presentes neste culto, Senhor, cada um no seu lar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nesse sentido e que nós possamos estar cada vez mais experimentando o amor de Deus e preparados assim para a volta de Jesus. Deus abençoe sua vida. Tchau!